O programa de hoje fala sobre os desafios para enfrentar os abusos de poder e a violência praticada por autoridades públicas. Muitas vezes o jornalismo também é vítima da violência e perseguição do Estado. Nem sempre pelo braço armado, explicitamente. Quando se pratica o jornalismo investigativo, que pode acessar, por exemplo, dados de governos, o risco é certo. Um caso emblemático é o do advogado constitucionalista, jornalista Glenn Greenwald, que revelou em 2013 segredos do governo americano informados por Edward Snowden, ex-analista de sistemas da CIA e da NSA, agências de inteligência e de segurança nacional dos Estados Unidos. Snowden está exilado na Rússia. O Glenn vive no Brasil, é fundador da agência de notícias The Intercept e participa hoje pela web do Bom para Todos. Boa tarde, Glenn. É uma honra ter você aqui no nosso programa. Muito obrigado, boa tarde, muito obrigado pelo convite. A gente ficou muito feliz que você aceitou o convite. Muito obrigado. Bom, vamos lá, Glenn. Na época dos vazamentos, a gente descobriu que o Brasil estava sendo monitorado. Então, as investigações foi revelado a espionagem das conversas da presidenta Dilma Rousseff com seus principais assessores. Trazendo tudo isso para o momento atual, em que a gente tem um governo bastante alinhado com os Estados Unidos, a gente se torna mais vulnerável, a espionagem se torna... o Brasil tem um foco nisso, a gente se torna mais vulnerável em relação à espionagem? Obviamente, foi uma coisa muito estranha que depois nós conseguimos revelar e reportar que o Brasil era um dos alvos principais para a espionagem dos Estados Unidos. O governo de Dilma reagiu com muita raiva, como a população brasileira. O Dilma foi forçada, por exemplo, a cancelar uma visita para a Casa Branca com um evento bem planejado com Obama. Também denunciou Obama na ONU, porque essa espionagem foi uma invasão do Brasil e outros países também. E, de repente, agora temos um governo que é muito submisso para o mesmo país que estava espionando, não só o governo brasileiro, mas também a população, o povo brasileiro. E esse governo está, na realidade, dando tudo para os Estados Unidos que o governo do Trump quer, em troca de nada, inclusive o direito de espionar, ou para monitorar, ou acesso para tudo que eles sempre queriam, por exemplo, o petróleo do Petrobras e também a Amazônia. Então é um pouco irônico, não? Que depois de 5 anos que conseguimos revelar tudo, de repente tem um governo dando ao mesmo país tudo que eles querem. Sim. Agora tem uma frase interessante que o Julian Assange, logo que ele foi preso, o Snowden publicou uma mensagem dizendo assim, olha, que o Departamento de Justiça acabou de declarar guerra, não ao Wikileaks, mas ao próprio jornalismo. Não se trata de Julian Assange, este caso vai determinar o futuro da mídia. Como você viu esse caso da prisão do Julian Assange? Como você interpreta essa mensagem em relação aos riscos para o futuro da mídia? É um caso muito grave, muito perigoso, desde o começo do governo do Trump e também o governo do Obama. Eles queriam ter o poder processar criminalmente qualquer fonte, mas também qualquer jornalista que vazou informação que o governo norte-americano não queria ser divulgado. Pelo menos o governo do Obama, que era muito agressivo processando fontes, mais do que qualquer outro presidente, nunca processou alguém que publicou a informação, só alguém que vazou. Mas neste caso, é o primeiro caso na história dos Estados Unidos quando alguém está sendo processado criminalmente, não para ser um empregado do governo dos Estados Unidos que vazou para um jornalista, mas para ser um jornalista que publicou documentos segredos, que revelou muitos crimes da guerra e tudo isso. Então, se o governo do Trump pode processar Julian Assange e botar ele na prisão porque ele publicou documentos segredos, porque eles não podem fazer a mesma coisa com The New York Times, ou The Intercept, ou qualquer outro jornalistas que publicam documentos que o governo do Trump fala que precisa ser segredo. É uma ameaça grave e enorme para a liberdade da imprensa dos Estados Unidos. Sim. E daí, em relação às publicações do Intercept, vocês trazem à tona
muitas investigações em relação a direitos humanos, né, aos ataques cometidos contra os direitos humanos. E a gente vive um momento em que esses ataques estão acontecendo com muita frequência. E vivemos num momento de ódio em que tivemos um processo eleitoral muito baseado no medo, no ódio, e vimos a chegada de Bolsonaro à presidência. Como você vê esses ataques aos direitos humanos no Brasil hoje? Também é muito grave. O Bolsonaro não escondeu a preferência dele para violar os direitos humanos. Na realidade, ao contrário, ele prometeu que direitos humanos vão ser violados. O governo do Rio de Janeiro, o Witzel, é pior ainda. Ele está já matando inocentes sem discriminação, sem tomando o mínimo cuidado. Ele está matando qualquer pessoa que eles querem matar. Essa violação dos direitos humanos é genocídio, é um crime da guerra internacional. E agora está sendo denunciado por exemplo, deputados estudantes pelo PSOL e outros na esquerda, na LERJ, e eles estão tentando tirar o mandato deles para isso. Isso é um crime muito perigoso para a democracia quando você tem deputados eleitos que estão alvos desse processo para tirar o mandato, porque eles estão denunciando violações muito graves dos direitos humanos, mas agora isso é o caso no Rio de Janeiro e bem logo vai estar assim no Brasil inteiro. Sim. Nesse sentido de ataques a direitos humanos, a gente também pode falar dos ataques à educação que têm acontecido. E daí, tivemos uma manifestação, várias manifestações ontem pelo governo, bolsonaristas foram às ruas ontem em todo o país, em algumas cidades do país. E teve uma imagem que está circulando nas redes sociais que é bastante simbólica sobre esse momento atual, que é no Paraná, que um grupo bolsonarista tirou uma faixa de defesa da educação da frente da Universidade Federal do Paraná. Então, eles arrancaram essa faixa. Simboliza bastante esse momento que a gente está vivendo. Inclusive, a gente está vendo essas imagens. O que você achou desses atos que aconteceram ontem? Como você vê esse momento agora político no Brasil? Eu apoio totalmente o direito de qualquer cidadão protestar na rua. Isso é um direito fundamental na qualquer democracia, inclusive pessoas que estão apoiando o Bolsonaro. Mas eu acho que precisamos perceber que está acontecendo realisticamente. Não é sobre protestando que o Congresso ou o STF está fazendo. O objetivo desses protestos é para criar um crime da intimidação para qualquer instituição, o judiciário, o Congresso, que está impedindo a vontade do Bolsonaro. E isso foi explícito antes da eleição. Lembro o filho mais velho o filho do Bolsonaro, Eduardo, que é deputado federal, que disse que vai acontecer, que o STF pode fazer quando nós mandamos um tanque, que eles podem fazer. É esse crime que eles estão tentando fazer, ameaçando qualquer instituição que está impedindo a vontade do líder. Isso não é em apoio à democracia, ao contrário, isso é para destruir a democracia, para qualquer pessoa, inclusive a maioria, que vão impedir que nós queremos, vai ser atacado, vai ser ameaçado. Foi isso que foi o objetivo desses protestos ontem. Sim. Você disse em uma entrevista que as pessoas preferem segurança do que liberdade. Você continua acreditando nisso? Obviamente, nós conhecemos muitas pessoas na nossa vida que escondeu muito tempo o fato que eles pretendiam votar no Bolsonaro, mas admitiu. Obviamente, eles não fizeram isso porque eles são racistas, nem homofóbicos, nem contra mulheres. Eles odeiam as coisas que Bolsonaro está falando sobre isso, mas eles têm muito medo quando eles mandam
a filha dela para a escola, que ela não vai voltar por causa da violência. E eles acham com validade que o sistema político não está fazendo nada para proteger a segurança delas. E segurança é para todos os humanos a primeira prioridade. Então, qualquer pessoa que está prometendo proteger elas ou que destruir o sistema público, a política que eles estão culpando, eles vão abraçar. E por causa disso, eu acho que isso explica porque Bolsonaro ganhou. Não porque o Brasil, de repente, se tornou para um país direita extremista, mas porque essas crises não estavam sendo resolvidas para nenhum partido. Então, eles eram desesperados e escolheram Bolsonaro por causa disso. Sim. Você entrevistou recentemente o ex-presidente Lula em Curitiba e daí você falou que queria usar essa oportunidade para discutir com ele um pouco sobre o desafio da esquerda internacional, né? E a partir disso, você acha que surgiu alguma indicação de caminho para reconectar essas lideranças progressistas, não só no Brasil, mas no mundo? Acho que isso é uma questão muito importante. Obviamente, o Lula já foi entrevistado 2 vezes, primeiro pela Folha e ao País, depois pela Kennedy Alencar, por BBC, e ele respondeu para tudo sobre o Lava Jato, o processo dele. Então, eu não queria repetir isso. Eu queria fazer essa entrevista para a audiência brasileira e também a audiência internacional. E, para mim, isso é a questão mais importante do que outras. Por que a direita extremista está ganhando, não só aqui no Brasil, mas no mundo democrático? Nós vimos isso exatamente nas eleições ontem na Europa, com muitos partidos bem direita extremistas, nacionalistas ganhando. E eu acho que Lula é uma pessoa perfeita para analisar isso, porque ele é das únicas líderes nos últimos 20 anos que conseguiu ganhar política com a política da esquerda. Então, eu queria saber, na perspectiva do Lula, que a esquerda internacional está faltando. Por que a esquerda internacional está atraindo apoio só de classes mais ricas, com mais educação formal, com universitários, mas não mais o povo, os trabalhadores, as classes mais pobres, como Lula conseguiu fazer. É muito fácil para insultar o direito. Eles são racistas, eles são homofóbicos, eles são fascistas. Tudo isso é muito fácil, mas isso não resolve nada. Nós precisamos entender que a esquerda está faltando e como podemos consertar isso. E eu acho, e Lula disse a mesma coisa, que nós precisamos mais candidatos que vêm da pobreza, que cresceu nesses bairros com mais deprivação, que não aprenderam sobre pobreza na faculdade e entendem isso como uma teoria, mas tem isso na pele, essa experiência, e por causa disso consegue falar sobre pobreza com credibilidade com essas pessoas, exatamente como Lula conseguiu. E infelizmente a esquerda, não só aqui no Brasil, mas na Europa, nos Estados Unidos, está faltando muito isso. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, /RedeTVT, e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece.